Olá, irmãos, eu sou a Vívia, sou líder de PG da Rede de Casais, junto com meu esposo Paulo, e hoje a gente vai estar lendo junto Juízes, capítulo 18 até o 21. Os danitas tomam Laís. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscavam para si herança para habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte sua herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens, dentre eles homens valorosos, de Zorá e de Estaol, para espiar e reconhecer a terra, e lhes disseram: Ide, reconhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, e reconheceram a voz do moço, do levita, e dirigindo-se para lá, disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? O que é que tens aqui? E ele lhes disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disse: Consulta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidônios, quieto e confiado, nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonha-se a alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Então voltaram a seus irmãos e a Zorá e a Estaol, os quais lhes disseram: O que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. E vós estareis aqui tranquilos. Não sejais preguiçosos em irdes entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado e terra de grande extensão, porque Deus vô-la entregou nas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra. E subiram, acamparam-se em Quirate-Jearim, em Judá. Então chamaram a este lugar Mané-dã, até ao dia de hoje. Eis que está por detrás de Quiloriate-Jearim, e dali passaram a montanha de Efraim, e chegaram até a casa de Mica. Os danitas levam os levitas e os ídolos. Então responderam os 5 homens, que foram espiar a terra de Laís, e disseram aos seus irmãos: Sabeis vós também que naquelas casas há uma estola sacerdotal e terafins, e uma imagem de escultura e de fundição? Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens, que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens, que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, a estola e os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam munidos com as armas de guerra. Entrando eles então na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola, os terafins e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo? E eles disseram-lhe: Cala-te, põe a mão na boca, vem conosco e sê-nos por pai e sacerdote. É melhor ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou a estola, os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos, o gado e a bagagem puseram diante de si. E, estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica
reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após os filhos de Dan, os quais viram os seus rostos e disseram a Mica: Que tens? Que tanta gente convocaste? Então ele disse: Os meus deuses que eu fiz me tomastes, juntamente com o sacerdote e partistes. Que mais me resta agora? Como, pois, me dizes que tens? Porém os filhos de Dan disseram: Não nos faças ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo mau não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan. Porém Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou-se à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado, e feriram ao fio da espada e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham relação com ninguém. E a cidade estava no vale que estava junto de Bet-reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram-lhe de Dan. E conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, era, porém, antes o nome desta cidade, Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura, que fizera Mica, pois por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Os homens de Gibeá e a mulher de Levita. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele, deixando-o, foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá. E esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e foi atrás dela, para falar-lhe ao coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. Ela levou-o à casa de seu pai, ao qual, ao vê-lo, se alegrou por encontraram-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias. E comeram e beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que, ao 4º dia pela manhã da madrugada, ele levantou-se a partir. E então o pai da moça disse ao seu genro: Fortalece o teu coração com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se então, comeram juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: Peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém, o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o convenceu a passar ali outra noite. E, madrugando, no 5º dia pela manhã, para partir, disse o pai da moça: Ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e comeram juntos. Então o homem levantou-se para partir com a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: Eis que já o dia declina, e é tarde, já vem chegando. Peço-te que aqui passes a noite. Eis que o dia já vai acabando, passa aqui a noite, e o teu coração se alegre. E amanhã de madrugada levanta-te a caminhar e irás para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu e chegou até o defronte de Jebus, que é Jerusalém. E com ele o par de jumentos abordados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: Vamos agora, retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém, disse-lhe o seu senhor: Não nos retiremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Disse mais o moço: Vamos para um daqueles lugares e passamos a noite em Gibeá ou em Ramá. Seguiram então adiante,
e caminharam até o pôr do sol, próximo a Gibeá, que é a cidade de Benjamim, e retiraram-se para lá e para passar a noite em Gibeá. Então, entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar, filhos de Benjamim. Levantando-se ele, pois, os olhos, viu a este viajante na praça da cidade e disse o velho: Para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: Viajamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá. Porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Todavia temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, para a tua serva e para o teu moço, que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Paz seja contigo. Tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. E levou-o à sua casa e deu pasto aos jumentos, pois, lavando os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa e, batendo à porta, falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhes: Não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal. Já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele, vou-las tirarei fora, humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais essa loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou a sua concubina, ele a tirou para fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. Depois, ao amanhecer, a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que fez claro. Então, levantando-se seu senhor pela manhã e abrindo a porta da casa para seguir o seu caminho, viu esta mulher, sua concubina, estava caída à porta da casa com as mãos na soleira da porta. E ele lhe disse: Levanta-te e vamo-nos. Porém ela não respondeu. Então, levantando-se o homem, pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou sua concubina e despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou-as por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram à terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai. Os israelitas vingam e ultraje feito ao levita. Então todos os filhos de Israel saíram à congregação. Se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. E disseram aos filhos de Israel: Falai, como sucedeu esta maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite. Intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina
e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. E eis que todos sois filhos de Israel. Daí aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de vós voltará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte. E de todas as tribos de Israel tomaremos 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000 e 1.000 de cada 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda a loucura que tem feito em Israel. Assim, ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que o matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos e os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se, naquele dia, os filhos de Benjamim nas cidades 26.000 homens que tiravam a espada, fora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. E contaram-se os homens de Israel, fora os de Benjamim, 400.000 homens que tiravam a espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levanta-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim. E os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles, ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra, naquele dia, 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel se tornaram a ordenar e a pelejar no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. E perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel, os filhos de Benjamim, no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, eles saíram ao encontro fora de Gibeá e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que tiravam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel, e choraram perante o Senhor, e jejuaram naquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e, afastando-se da cidade, começaram a ferir alguns do povo, matando-os como as outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá pelo campo, uns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: estão derrotados diante de nós,
como dantes. Porém, os filhos de Israel disseram: fujamos e desviamo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a batalha a Baal Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a batalha se agravou. Porém, eles não sabiam o mal que lhes sobreviria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que tiravam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel fugiram dos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e atacou Gibeá. E a emboscada avançou contra ela e feriu o fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viram-se, pois, os homens de Israel na peleja, quando Benjamim já começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, pois diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na batalha passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade, como uma coluna. Virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria, e viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a batalha os apertou. E os que saíam da cidade os destruíram no meio deles, e desceram aos de Benjamim e os perseguiram, e à vontade os pisaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, próximo ao rochedo de Rimom. Alcançaram ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom. E feriram deles, pois 1.000 homens. E todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que tiravam a espada, todos eles homens valentes. Porém, 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, junto ao rochedo de Rimom, e ficaram no rochedo de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, até tudo quanto se achava, como também a todas as cidades quantas acharam, puseram fogo. Destruição de Jabes e Gileade. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará a sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficou até a tarde diante de Deus. E todos levantaram a sua voz, e prantearam com grande pranto. E disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel? Que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar. Ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não fossem ao Senhor em Mispa, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Como havemos de conseguir mulheres para os que restaram deles? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulher. E disseram: há algumas das tribos de Israel que não subiram ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes e Gileade vieram ao arraial à congregação. Porquanto, quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes
Gileade se achou ali. E então a Assembleia enviou para lá 12.000 homens. Dos mais valentes ele lhes ordenou, dizendo: Ide, e ao fio da espada feri os moradores de Jabes, Gileade, e as mulheres e aos meninos. Porém, isto é o que haveis de fazer: a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com um homem totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não tinham conhecido homem, e as trouxeram ao arraial a Siló, que está na terra de Canaã. E então toda a Assembleia mandou falar aos filhos de Benjamim, que estavam no rochedo de Rimom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas, e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. E disseram os anciões da Assembleia: Que faremos acerca de mulheres para os que restaram, pois foram destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: A herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: Maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: Eis que de ano em ano há solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto sobre que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: Ide e emboscai-vos nas vinhas. E quando as filhas de Siló saírem para dançar em ranchos, sai vós das vinhas e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e retornai à terra de Benjamim. E será que quando seus pais ou seus irmãos vierem a questionar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes destes a vós, assim que agora não estáis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram as mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam. Então se foram e voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali, cada um para a sua herança. E naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Amém, irmãos? Essa foi a nossa leitura de hoje. Vamos agradecer? Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra, Senhor. Te damos graças, Senhor Deus, e pedimos que a tua boa semente, Senhor, venha nos edificar, e que a cada dia, Senhor, possamos andar em seus caminhos, em seus estatutos, e possamos crescer em graça e conhecimento. Nós te pedimos, te agradecemos, e nos dê, Senhor Deus, sabedoria e um bom dia a todos. Amém.